Olá, vamos resolver um exercício utilizando o método de impulso e quantidade de movimento. Esse método não é necessário você calcular a aceleração. Tá? Vamos fazer uma prévia revisão aqui. Lá na cinemática pura, você tinha lá o x de t, ou seja, você tinha a posição, você tinha o tempo e as derivadas dessa posição, que eu não considero como sendo equações de balanço como se fossem novas, elas são derivadas da primeira. Se você conhecer a primeira, você tem todo o problema. Então, mas vamos fazer constar aqui, ó, a v, que na verdade é o que? É a derivada primeira do espaço no tempo, e a aceleração, que na verdade é a derivada segunda do espaço no tempo. Tá? Então, essas aqui são da cinemática. Daí na cinética, nós temos lá o método do impulso e quantidade de movimento. Desculpa, primeiro a segunda lei de Newton na sua forma básica, né, a base da cinética, que é somatória de força externa menos MA igual a zero. O que aconteceu de lá para cá? Nós introduzimos o conceito de massa. Agora não é só um ponto andando no espaço, né? Não é só análise de espaço-tempo, né? A posição no espaço, mas agora também tem uma massa. E o fato de ter colocado essa massa no sistema, o meio externo, para afetar o sistema, para modificar o sistema, ele precisa aplicar uma força. Então também aparece aqui o conceito de força. Tá? Quando entra um em cena, o outro também entra em cena. Dentro da cinética, nós fizemos algumas mudanças nessa equação de base e a aceleração nós colocamos como sendo v dv, aqui é um produto escalar, tá? dx. Nessa substituição, o dx multiplicado aqui pela força externa se transforma em trabalho e o VdV integrado aqui junto com a massa se transforma em energia. É outra forma de ver o problema, né? Então, a forma do trabalho-energia. Então, U de 1 a 2 é igual a T2 menos T1. Né? E, além disso, nós podíamos também expressar esse trabalho externo para forças conservativas como sendo a soma de energias potenciais. Então, nós tínhamos aqui uma energia potencial em 2 menos uma energia potencial em 1. E essa energia potencial poderia ser potencial gravitacional ou potencial elástica, e a gravitacional constante ou variável. Enfim, nós tínhamos mais uma equação, né, que era a da conservação da energia mecânica, onde a energia mecânica em 1 era igual a em 2, desde que só tivesse força conservativa. Veja que aqui também, ó, no trabalho energia e aqui na conservação, não é necessário calcular a aceleração. Tá? E, por fim, nós vimos nos últimos vídeos que ao invés de usar a aceleração v dv dx, se você usasse dv dt, você poderia transformar essa equação da segunda lei de Newton na equação do impulso de 1 a 2 é igual a mv2 menos mv1, ou seja, a diferença aqui de quantidade de movimento. Também escrevemos ela de outra forma, né? Colocamos assim, o estado inicial, mv1, mais o impulso de 1 a 2 é igual ao estado final, mv2. Ok? Então, essa aqui era mais uma equação. Veja, não são muitas equações. Essa, a segunda lei, trabalho e energia, conservação de energia mecânica, impulso e quantidade de movimento. E sendo esta última, aqui nós vamos utilizar para a solução desse exercício. Então, vamos lá. Vou apagar isso aqui para nós ficarmos com a nossa tela dedicada à solução desse exercício. Então,
Vamos ler o problema. Um trem elétrico composto de 2 carros trafega a 100 km por hora. Está aqui, ó. Está indo para a esquerda. A massa do carro A é 15 toneladas. E a massa do carro B é 20 toneladas. Quando os freios são aplicados, uma força constante de frenagem de 25 kN é aplicada em cada carro. Então, vamos pôr aqui a nossa força de frenagem em vermelho. Constante, bom, se está indo para lá, então a frenagem é para a direita, né? Então, aqui tem 25 kN e aqui tem 25 kN. 25 kN. Lembrem que o quilo é sempre minúsculo, né? Um prefixo minúsculo. Ok. Determine o tempo necessário para o trem parar após os freios terem sido aplicados. Então, vamos trabalhar aqui com item A. Eu quero saber o tempo para parar. Tá? Primeira pergunta. Item B. A força no acoplamento entre os carros enquanto o trem está diminuindo a velocidade. Bem, o que você observa aqui? Você tem uma força, duas, né? Uma em cada carro. Se você pegar o sistema completo, você só tem uma de 50 kN. Você tem força constante, você tem uma velocidade inicial e lá adiante os trens vão estar parados. Então você tem uma velocidade final. Então você tem, vamos colocar aqui, força, velocidade inicial, velocidade final. As massas também são fornecidas, todas as massas, e basicamente é isso que nós temos. Poderia aplicar aqui a segunda lei de Newton para determinar a aceleração, e com a aceleração eu determinar o tempo necessário para parar? Poderia. Pegaria o caminho da segunda lei e depois da cinemática. Mas não, agora nós temos mais uma ferramenta. A ferramenta é o impulso e quantidade de movimento, a equação do impulso e quantidade de movimento, que veio da segunda lei. E ela escreve-se assim, ó, a massa do sistema vezes a velocidade inicial do sistema, mais um impulso externo de 1 a 2. Está muito junto, né? Vamos separar aqui um pouquinho. Então, ficaria aqui, ó, a massa vezes a velocidade no momento 1, mais o impulso de 1 a 2, é igual a massa vezes a velocidade no momento 2, lá final. Somente existe movimento em x. Vejam que o nosso problema é só em x. Tá? Eu vou colocar aqui o nosso sisteminha, orientado aqui com x para a direita positivo. O y nem vai ser usado, mas y para cima aqui positivo. Tá bom? Então, essa equação pode ficar apenas em x, com as suas componentes de vetor na direção x. Então, em OX eu vou ter mv1 mais o impulso de 1 a 2, não vou pôr o índice x para não carregar a resolução, igual a mv2. Tá? Ok, veja que esse 1 e esse 2 são momentos, não se referem ao vagão A e vagão B. Por enquanto, aqui está aplicado a uma partícula. Mas isso aqui não tem duas partículas, como é que eu vou aplicar? Ora, você até pode imaginar como sendo duas partículas, né, e fazer esse cálculo da mesma forma. Ou você pode passar a tua fronteira pegando as duas partículas e transformando num único sistema de massa m. É o que eu vou fazer. Então a gente passa aqui a fronteira, passa a fronteira no trilho, sabendo que aqui no trilho tem força de atrito agindo. Pega o outro vagão e pronto. Então agora esse aqui é o nosso sistema. Qual é a massa do sistema? 15 mais 20 dá 35
toneladas, ou seja, 35.000 quilogramas força. Tá? Esse é o peso, ou 35.000 quilogramas de massa. Tá? Então, quais são as forças externas aplicadas na direção de interesse, no caso do movimento? Apenas atrito. O peso está na direção vertical. Então, só tem o atrito aplicado. Então, existe impulso? Existe impulso externo. Estado inicial do sistema. Velocidade inicial, 100 km por hora. Velocidade final, 0. Então, já vamos fazer algumas simplificações. Nós sabemos que lá no final, isso aqui vai estar zerado, vai estar paradinho. E outra coisa, essas forças são constantes. Lembro lá no estudo de impulso e quantidade de movimento, quando força é constante, nós podemos aplicar que o impulso de 1 a 2 é igual a força constante vezes o T2 menos o T1. Estão lembrados? Ou seja, o ΔT. Se você utilizar o T1 como sendo zero, nesse momento aqui, vamos colocar aqui, T1 igual a zero. Então, o T2 é o nosso tempo procurado. Tá? Então, vamos utilizar essa equação e essa equação em conjunto para localizar esse tempo. Vejo que a massa tem, a velocidade inicial tem, a força é conhecida e o T2 é procurado. Então, o problema está resolvido. Aqui vai ser 35 vezes 10 na terceira quilogramas, vezes 100 km por hora, mas lembra que nós estamos no SI, então dividido por 3,6, mais o impulso de 1 a 2, que é a força. Qual a força externa? Olha lá, 25 kN e é para a direita. Outra coisa, a velocidade aqui é para a esquerda, então faltou um sinal aqui. Existe um menos no 100. Tá? O impulso é para a direita, então ele permanece positivo. Então dá 50 vezes 10 na terceira Newton vezes T2 menos T1, que é o próprio T2 procurado. Tá? Isso aí igual a zero. Tá? Aí, na hora que você resolver isso aí, você vai chegar no valor. Isolando-se o T, ou seja, resolvendo para T2, nós chegamos ao tempo de 19,444 segundos. Aqui com os nossos 5 algarismos significativos. Ok? Então, aqui está. Olha aí. Então, esse é o tempo de frenagem. Veja, não precisou calcular aceleração nenhuma, não precisou apelar para as equações da cinemática. Utilizando o princípio de impulso e quantidade de movimento, foi possível fazer o cálculo. Ok? Se você quiser fazer como um exercício, é bastante interessante, faça pelo caminho da cinemática e da cinética. Então aqui, com a força externa e com a massa, você acha a aceleração que esse conjunto está sujeito. Com a aceleração e a velocidade inicial e a final, que é zero, você vai achar o tempo. Ok? Então vamos adiante. Vamos agora resolver o item B. A força no acoplamento entre os carros enquanto o trem está diminuindo a velocidade. Veja, nós inicialmente passamos aqui a fronteira pegando ambos os carros. Ora, se eu pegar ambos os carros, a força no acoplamento vai estar envolvida. Ela está dentro do sistema. Eu vou até fazer um exagero aqui. Imagina aqui um carro, outro carro aqui, suas rodinhas e tal. O acoplamento aqui, tá? O acoplamento aqui com seus pinos e tal. E aí você quer pegar os dois carros, mas não quer pegar o acoplamento. Olha só o que você faria. Eu quero pegar os dois carros, então eu venho aqui, mas não quero pegar o acoplamento. Então eu venho aqui, desço, mas já cortei o acoplamento, né? Ok. Aí subo aqui, só que cortei de novo o acoplamento e vou embora. Lá do outro lado venho, desço aqui pelo chão e tal, né, pelos trilhos e fecho lá e fecho aqui os dois carros. Só que o que aconteceu? Quando você cortou o acoplamento aqui, você fez aparecer uma força externa. Por
Porque você não pode simplesmente cortar um elemento e deixar sem força aplicada. E quando você cortou aqui também, você fez aparecer outra força externa de mesma intensidade do que aquela. Tá? Então, aqui, por exemplo, se essa força aqui está para a direita, significa que esse vagão aqui está sustentando aquele. Então, essa força aqui vai estar para a esquerda. E aí, a hora que você colocar esse sistema aqui lá na somatória de força externa que age é igual a MA, né? E o M vai ser a soma aqui desse com esse, e a aceleração de todo o sistema. Quando você fizer essa somatória aqui de força externa, e aqui também vai ter o atrito, lembra? O atrito. Vai aparecer os atritos para a direita, força de atrito para a direita, mas vai aparecer um mais F para a direita e um menos F para a esquerda. Eles acabam simplificando. Então, de certa forma, você pegou os dois vagões, mas de novo, ao tentar evitar o acoplamento, você acabou simplificando ele, você acabou introduzindo ele dentro do problema. Ele não aparece na tua equação. Então, o que a gente faz? A gente escolhe apenas um dos vagões para trabalhar, porque eu quero cortar o acoplamento. Então, vamos pegar, por exemplo, o vagão A. Então, vamos fazer aqui nosso vagãozinho A. Ele está indo aqui para a nossa esquerda, com a nossa velocidade lá de 100 km por hora. Tá? Ele tem aqui um pequeno acoplamento que você cortou fora. Então, olha só como é que ficou a fronteira dele. Você passa aqui no solo, cortou fora aqui o acoplamento e passa por lá. Toda a fronteira onde ela passa, você tem que fazer análise. Ora, o resto aqui é tudo ar. Nós não vamos trabalhar com atrito do ar, é praticamente nulo para o nosso caso. Mas embaixo no trilho, quando você passou a fronteira, você tem que saber que aqui tem uma força de atrito aplicada. E aí está ela, a nossa força de atrito, que é 25 kN para cada vagão. Quando você cortou o acoplamento, lembre que não pode simplesmente cortar. Você tem aqui uma força que deve substituir o acoplamento, senão você vai ter uma inconsistência no problema. Então aqui nós vamos chamar de força F, simplesmente força F, tá? Força no acoplamento. E agora o seu sistema já está exposto aqui, ó. Velocidade inicial de 100, lá na frente vai estar em 0, então aqui é no tempo 1, né? Vamos colocar aqui de novo o nosso azul, então aqui é no tempo 1, lá para frente no tempo 2, ele vai estar parado aqui na frente, então a velocidade aqui vai ser nula, 0 km por hora, ok? Forças externas na direção do movimento tem a FA para a direita, freando. O acoplamento nós cortamos, nós não sabemos se ele está para a direita ou para a esquerda. Quando você não sabe, você simplesmente coloca a direção positiva. Agora, se tu sabe, eu sei que é negativo, então põe lá na direção negativa, mas lembra de pôr os sinais na equação, tá? Então lá na hora de substituir somatória de força e tal, você tem que botar o sinal menos. Então nós não sabemos, vamos deixar no sentido positivo mesmo, tá? E a massa dele, né, que é 15 megagramas, ou seja, 15 toneladas. Tá? Agora sim, podemos fazer o balanço nesse novo sistema com apenas um vagão. Eu vou apagar um pouquinho aqui, só para a gente poder ficar com mais clareza aqui, senão vai ficar meio estranho aqui, ó. Vou tirar essa parte aqui da parada, tá? Vocês sabem que lá no final ele vai estar parado. Então aqui é o instante 1 e lá depois adiante é o instante 2 quando ele está parado. Ok. Então, fazendo aqui agora de novo, né? O impulso e quantidade de movimento, né? Então, só um pouquinho, trocar o canetão. Então, agora sim, o M na velocidade, no momento 1, M1, MV1, mais o impulso de 1 a 2,
é igual à situação final, mv2. Lembrando que 1 e 2 se referem aos instantes e a massa é a massa do sistema. Então, de novo, mv1 é para a esquerda, vai ficar menos 100 sobre 3,6 km por hora, vezes a massa, que é 35 vezes 10 na terceira, mais o impulso de 1 a 2. Esse impulso é dado pela força de 25 kN, é uma força constante, então 25 vezes 10 na terceira, vezes T2 menos T1, que seria já, nós temos aqui, ó, é o próprio T2, 19,44, e eu vou tirar isso aqui, vezes 19,44. Esse aqui é a força de atrito, mas tem mais força provocando impulso que essa F. Então, mais uma certa F, vezes, de novo, o 19,44 newtons. Só um pouquinho, vamos abrir o espaço aqui. Igual a mv2. De novo aqui, isso aqui vai ser zero, porque lá em 2 ele vai estar parado. Ok? Sobra quem de incógnita nessa equação? Apenas a força do acoplamento F. Tá? Então, vou dar uma paradinha aqui, vamos fazer o cálculo, já retornamos aqui. Então, foi feito o cálculo, mas antes disso tem uma correção aqui. Vamos ver aqui, ó. Tem um errinho, só vamos mudar aqui o tamanho do pincel. Vamos apagar aqui, ó. Não é 35, né? 35 é de todos os dois vagões. Agora nós estamos trabalhando só com o vagão A, e o vagão A tem 15 toneladas. Então, vamos deixar aqui o nosso 15, né? Aí, você resolvendo essa equação para F, você chega no valor de 3.570,9 newtons. Tá? Essa aqui é a força que aparece no acoplamento. Aí ainda sobra uma pergunta, né? Nós escolhemos a direção, aliás, o sentido da força corretamente? Escolhemos sim. Veja que escolhemos para o lado direito e ela continuou sendo positiva. Então, a escolha foi correta. Tá? Agora, por que é que acontece essa força para o lado direito? Então, isso aí está relacionado às massas. Veja bem, ó, é como se o carro da frente estivesse ajudando a frear o carro de trás. Por quê? Ora, ele tem 25 kN para 15 toneladas. O carro de trás tem 25 kN para 20 toneladas. Então, as coisas se equilibram, né? Parte desse excedente aqui nessa razão de 25 para 20, de 25 para 15, parte desse excedente flui através do engate para frear o carro B. Tá? Então, é uma forma que as coisas se equilibram aí no nosso sistema. Então, parte desse FA, que é um fluxo de quantidade de movimento, nós já estudamos, ele flui através do engate como fluxo de quantidade de movimento, que é a força, para ajudar a frear o carro B, o carro que está atrás. Tá? Então, esse carro aqui é mais leve, ele tem a mesma força de frenagem que o carro B. Tem a mesma força de frenagem aqui, ó, mesmo FA. Então, por ele ser mais leve, ter a mesma FA e os dois estarem engatados, parte dessa força flui no engate, ajudando a frear o carro B. Ok? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, né? Os principais focos aqui são o seguinte. Primeiro, não é necessário calcular aceleração quando você tem esse método. Segundo, ele trabalha com força, velocidade e massa. E tempo também, né? Faltou aqui o nosso tempo T. Terceiro, você pode pegar o sistema em todo o problema para determinar alguma grandeza a priori, aqui no caso essa grandeza foi o tempo, e depois você pode isolar o sistema em partes para localizar outras grandezas que estejam aonde? Estejam na interface do teu sistema.
Eu volto a falar aquela frase: nós passamos a fronteira aonde nós desejamos localizar algo ou aonde nós conhecemos algo. Não passa a fronteira em qualquer lugar. Você tem que, onde estiver passando a fronteira, você já vai pensando: eu conheço força aqui. Ah, eu não conheço, mas é a força de atrito com o ar, então ela é muito pequena, então nós vamos ignorá-la. Não, aqui eu conheço, aqui é a força de atrito com o trilho. Ah, aqui eu cortei o engate, então é a força no engate, eu vou ter que calcular essa força. Então, esse é outro ganho que esse exercício, esse problema vem nos trazer. Tá, ok? Então vejam que outro elemento importante aqui é que a força aplicada externa é constante. E aí a gente podia, como nós utilizamos essa equação, que o impulso externo é a força vezes o ΔT, só válido para forças constantes. Ok? Então, em princípio é isso. Vejam que eu me alonguei um pouco, mas esse problema é bastante simples, a aplicação é bem direta. É só substituir na equação as grandezas e a solução aparece de uma forma bem tranquila. Tá? Bons estudos, nos encontramos aí no próximo vídeo.